Boa noite, sejam bem-vindos de volta, bem-vindos todos juntos para celebrar. Eu sempre digo nós, quando estamos juntos, quando temos um nós, celebramos Deus. Nós existimos, celebramos. Sabe o que celebramos? Não só celebramos Deus, que merece ser celebrado, mas celebramos também aquilo que Ele criou, ou seja, nós mesmos. Quando estamos juntos e junto com Deus, estamos celebrando aquilo que Ele mais deseja. E o que é que Deus mais deseja? A nossa alegria, a nossa paz, o nosso relacionamento com Ele. E quando nos encontramos para descobrir cada vez mais quem Ele é, para viver cada vez mais quem Ele é, Ele celebra junto conosco e nós celebramos junto com Ele a alegria que Ele sente. E o Espírito Santo é celebrado e exaltado, honrado, quando estamos em Sua presença. Presença. Hoje queremos avançar neste estudo sobre o Espírito Santo. Nós vimos que o Espírito Santo inspirou as Escrituras e, através das Escrituras, fala. Depois habita em nós. Depois ensina, recorda e testemunha. Lembram? Ontem dissemos que ele testemunha de si mesmo e de Cristo, e nos torna testemunhas. Depois, o que ele faz? Ele nos persuade, ou seja, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E sobre isso, falamos ontem. Sim, ontem foi assim. Então, vamos avançar um pouquinho, porque precisamos conhecer esse Espírito Santo, esse amor que Deus tem por nós. Vamos ver se conseguimos abrir? Olha, quero começar com isso. Nós precisamos ter certeza, pessoal. Precisamos ter certeza de que somos realmente a parte fundamental no plano de Deus. Porque se Deus te chamou, se você está aqui, é porque Deus te chamou. E se Deus te chamou, é porque Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. E não só isso, mas você é parte fundamental do plano de Deus. Não só para você mesmo, mas para os outros, para o mundo. Nós somos parte fundamental uns dos outros. Porque isso significa viver Deus, ser parte fundamental um dos outros, parte fundamental do plano de Deus. Porque essa é a verdade. Você é parte fundamental e ele te chamou. E se ele te chamou, sabia o que estava fazendo. Caso contrário, teria escolhido outra pessoa. Mas não, ele escolheu justamente você. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não só Salvador, mas também como Senhor da sua vida. E quando Ele é o Senhor da sua vida, é Ele quem te guia através do Espírito Santo que te foi dado e concedido gratuitamente. Não fizemos nada para receber, apenas pedimos e recebemos. Se você tem esse Espírito Santo, você precisa conhecê-lo, precisa ter um relacionamento íntimo, pessoal. Porque quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, é o próprio Deus que fala com você e você se torna cada vez mais certo de quem você é. O centro do plano de Deus, que você é uma parte fundamental do plano de Deus, não só para a sua vida, mas para a vida de muitos. Porque Deus conta com você. Deus conta com você e te equipou para tudo. Leia a carta aos Efésios sobre tudo aquilo com que Deus te equipou. Está na carta aos Gálatas sobre os dons, o fruto do Espírito Santo, e depois está escrito aos Coríntios. Aos Coríntios. Vemos todos os dons do Espírito Santo e veremos tudo isso. Porque nós devemos depender do Espírito, que é Deus na terra e Deus em nós, em mim e em você. Aleluia! Então, ontem falamos sobre isso. Falamos justamente sobre aspirar as coisas do alto, que significa realmente estar integrados. Ter uma só mente com as coisas do alto, porque lá em cima os céus são o nosso lugar, é o nosso lar. Deus vive lá e faz com que vivamos lá também. Então pensar, julgar, ter a nossa opinião conectada com a opinião de Deus, ter a mente orientada e realmente buscar aquilo que é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus para você é a perfeição da sua alegria. E é isso que Ele quer. E é por isso que Ele te deu o Espírito Santo.
E se você recebeu o Espírito Santo, precisa saber que você tem dentro de si o próprio Deus, só que precisamos descobrir isso. E é por isso que vamos descobrir isso juntos nesse caminho. Olha o que diz aqui, ainda sobre convencer do pecado, sobre justiça e juízo, o que Paulo ainda nos diz através do Espírito Santo. Paulo diz: agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, porque ele teve que dizer algumas coisas, mas porque essa tristeza levou vocês ao arrependimento. Pois vocês ficaram tristes, segundo Deus, para que vocês não recebessem nenhum dano da nossa parte. Por que a tristeza? Segundo Deus, agora a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que leva à salvação, da qual nunca se deve arrepender, mas a tristeza do mundo produz a morte. Agora, Paulo está falando de uma tristeza, mas vamos entender bem. O que é essa tristeza? A tristeza da qual Paulo fala aqui, ele dive a tristeza de Deus, a tristeza segundo Deus, aquela que leva ao arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é justamente uma contrição sincera do nosso coração. Quando nós, guiados pelo Espírito Santo, nos alinhamos com a vontade de Deus, e o que acontece? Percebemos que estamos distantes da vontade de Deus. Veja, porque se Deus nos entristece, significa que entendemos que estamos um pouco distantes da vontade completa e perfeita de Deus. E existe esse arrependimento segundo a tristeza de Deus. Esse arrependimento, que é justamente essa contrição sincera do coração, esse desejo de conhecer a Deus, faz parte da salvação. Ou seja, você não pode ser salvo se não tiver uma contrição no coração, se não disser: Senhor, eu não consigo, errei, entrego todos os meus pecados, pega todos os meus pecados. De fato, eu sou um pecador, mas em ti está a salvação, e então você recebe a salvação em troca do pecado. Mas é justamente esse arrependimento que é a parte inicial da sua salvação. Mas também é uma parte diária, porque todos os dias podemos errar e, quando erramos todos os dias, o que acontece? Acontece que o nosso coração se entristece, mas é uma tristeza, segundo Deus, que nos leva a não errar mais. Porque quantas vezes nós talvez erramos, dissemos algo errado e nos sentimos mal? A gente diz: mas por que eu fiz isso de novo? Mas por que eu falei isso de novo? E essa é a tristeza segundo Deus, porque você começou um caminho de arrependimento. Você tomou uma decisão no coração de se arrepender. E o arrependimento é justamente a demonstração da salvação. Ou seja, a sua vida demonstra a salvação. E esse arrependimento, essa dor no coração, esse desejo de andar com Deus, te preserva. Toda a alegria, todas as bênçãos que vêm do relacionamento com Deus. Porque quando você se arrepende do erro e diz: não, Senhor, eu errei, mas eu quero te conhecer, eu quero mesmo assim um relacionamento. Na verdade, eu preciso ainda mais do relacionamento contigo. Então, nesse momento, Deus vem, vai ao seu encontro e restaura e reconstrói o seu coração. Porque o arrependimento mostra justamente o caráter de Deus em você, o caráter do Espírito Santo. O arrependimento é justamente a marca da essência de Deus. É a marca dele em você, quando você não deseja mais fazer as coisas erradas. O arrependimento é justamente o sinal tangível da comunhão com o Espírito Santo. E quando você se arrepende, não anda mais nos erros, nas trevas, mas caminha na luz. Então, o arrependimento é uma decisão sua, mas os efeitos do arrependimento aparecem quando você se deixa guiar pelo Espírito Santo. Quando vem aquela tristeza, segundo Deus, que te leva justamente ao arrependimento. A tristeza diz: eu me alegro, eu estou contente, diz Paulo. Mas não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza, ou seja, quando eu coloquei diante de vocês a condição em que vocês estão vivendo ou viveram, provocou em vocês um sentimento de tristeza, que é a tristeza segundo Deus.
E essa tristeza, segundo Deus, te leva ao arrependimento, ou seja, a mudar de caminho, a mudar de rota, a conversão, que é uma conversão inicial. Mas depois é uma conversão de cada um dos nossos passos. E é aí que a vida se torna cada vez mais bonita, que se torna cada vez mais poderosa. Quando o Espírito Santo faz esse trabalho, nós não conseguimos fazer isso sozinho. Por quê? Porque o Espírito Santo, como vimos ontem, vejam, vamos dar uma olhada. Aqui está. Porque quando o Espírito Santo vier, será ele quem convencerá o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Nós não conseguimos, por exemplo, quando queremos corrigir as pessoas, não é? Corrigir, porque nós, humanos, somos um pouco assim. Você corrigiu esse, corrigiu aquele, fez isso, fez aquilo. Esse é o nosso tipo de correção. Mas a correção de Deus é aquela que te abraça tão forte, te abraça de um jeito tão intenso e você sente tanto aquele amor de Deus, que é justamente esse amor de Deus que faz você perceber a sua condição. De fato, vimos ainda ontem que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. E é esse abraço de amor de Deus, quando você sente mesmo a presença do Espírito Santo ao seu redor, dentro de você, que te leva ao arrependimento, ou seja, a mudar a sua maneira de pensar, a querer viver uma vida diferente, porque você percebe que a vida de antes não era aquela que Deus tinha preparado para você, porque você não tem vitórias, não tem alegrias. Depois vem a tristeza, seguindo em frente. Vem a tristeza. Então, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, aquilo que dissemos antes, do qual nunca há motivo para se arrepender. Mas a tristeza do mundo produz a morte, faz você morrer de por dentro, porque a tristeza, segundo o mundo, a tristeza, segundo Deus, nos faz enxergar nossa condição, mas existe a esperança. Porque você reconhece o amor de Deus e reconhece o abraço do Espírito Santo. Já a tristeza, segundo o mundo, que é a tristeza que normalmente sentimos, é dessa que ele está falando. Paulo diz que ela produz a morte. E o que é essa tristeza, segundo o mundo? O que eu adoro ela. A tristeza, segundo o mundo, é aquele remorso. É aquele remorso que você sente pelas coisas que não fez ou pelas coisas que fez. Esse remorso não é um remorso santificado, ou seja, não foi separado. Você não consegue separar isso de si mesmo e entregar a Deus. E isso não tem o poder de te redimir, porque esse remorso, você guarda isso dentro de si, porque é um remorso das coisas do mundo. É aquele orgulho ferido que você não entrega a Deus. Essa é a tristeza, segundo o mundo, que produz a morte. É aquela tristeza que você não leva a Deus, aquele remorso que você guarda dentro, que você não entrega a Deus, que você não santifica, ou seja, que você não separa de si mesmo. E você entrega isso a Deus, que pode santificar, ou seja, separar. A sua tristeza pode ser santificada, ou seja, separada, entregue, dada a Deus. Deus a processa no sentido de te fazer enxergar da maneira certa. E então já não é mais tristeza do mundo, mas é a tristeza segundo Deus, porque Deus te faz enxergar. Então, quando a tristeza, segundo o mundo, é aquele orgulho ferido. A tristeza, segundo o mundo, é quando fomos pegos em alguma coisa errada. Porque cometemos um erro e fomos pegos em flagrante. Aí nos sentimos feridos, nos sentimos ofendidos e ficamos tristes e não temos coragem de levar isso a Deus. E isso produz a morte por dentro, quando você não leva essa tristeza, esse problema para Deus. Então, você não consegue se satisfazer. A sua vida com uma tristeza assim não te satisfaz, porque essa tristeza, esse remorso gera culpa, gera vergonha, gera desespero, gera depressão, gera estresse, gera autocomiseração. Sim, gera autocomiseração. O quê? A tristeza segundo o mundo. Porque você, cometendo erros e não levando esses erros para Deus, esses erros te corroem por dentro.
E no final você acaba até sentindo pena de si mesmo, mas eu nunca vou conseguir. Por quê? Você começa até a aceitar esses erros como se fossem parte do seu caráter, uma característica sua. Mas na verdade, você tem o caráter de Deus, você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo dentro de você. É isso que a tristeza, segundo o mundo, faz com você. Como eu disse antes, ela te leva à culpa, a uma vergonha interior que te impede de ir diante de Deus, de se esconder dos outros, talvez até de não ligar para uma pessoa porque talvez você a tenha ofendido. Não sei. Isso te leva ao desespero. Essa é a tristeza, segundo o mundo, aquele desespero que você não consegue levar a Deus. Mas Deus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. E no momento em que essa tristeza que produz a morte, que é a tristeza do mundo, você a leva para Deus, ela se torna a tristeza segundo Deus, porque ele transforma a sua tristeza em alegria. Ele diz: óleo de alegria em vez de dor, uma coroa em vez de cinzas, diz em Isaías. E essa diferença. É verdade que nós no mundo temos tristezas, é verdade, mas essas tristezas, se não as levamos a Deus, produzem a morte. Por outro lado, se as levamos a Deus, é o Espírito Santo que nos convence a levá-las a Deus e, quando as levamos a Deus, essa é a tristeza que produz arrependimento, ou seja, uma mudança. E quais são os resultados desse arrependimento? Quais são os resultados dessa mudança? Quando você muda, se arrepende, deixa o caminho antigo, o caminho do pecado, aquele caminho que faz você dizer: meu Deus, eu errei mesmo, tudo. O que acontece com você? Quando você recebe o Espírito Santo, você tem resultados do arrependimento, porque o Espírito Santo te convence. Você se arrepende e então começa uma transformação. E essa transformação traz resultados para você. O que muda em você? Se começa a buscar a Deus, começa a buscar a justiça. Você começa a ver o que é certo e o que é errado, não porque você se tornou mais sábio ou inteligente por si mesmo, mas porque é o Espírito Santo que te faz enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. A indiferença acaba no seu corpo. Em relação a Deus, você não é mais indiferente àquela voz que sente, àquela escritura que lê. De repente, você sente vontade de ler a Bíblia. Eu sei que você já sente vontade de ler a Bíblia, porque quando lemos esses versículos, que transformam o nosso coração. Eu desafio qualquer um, na presença do Espírito Santo, a não sentir esse desejo de ler a Bíblia, porque é Ele quem coloca isso dentro de nós. É Ele quem nos dá essa sede de conhecer o nosso Pai que nos ama. E então, qual é o resultado desse arrependimento? Além de nos fazer buscar a Deus, de nos fazer buscar e desejar a justiça, a não nos deixar mais indiferentes a Deus. Sabe o que ele faz? Ele coloca em nós o desejo de tirar de cima de nós aquela marca do pecado. Quando confessamos aquele pecado e reconhecemos, dizendo: é verdade, eu errei e você tem um pecado. A coragem de dizer: antes eu era pecador, mas agora Deus me transformou. E isso é o arrependimento, de verdade. Não quando eu tento esconder até mesmo os erros do passado, porque os erros do passado, se nós os confessamos, e confessamos no sentido de até contar para os outros, dizendo: olha, antes eu era um ladrão, mas Deus me mudou, então estamos glorificando a Deus. Eu não posso mais ser um ladrão porque sinto aquela contrição santa e sinto aquele arrependimento que não me permite mais fazer isso. E isso é o Espírito Santo, porque você não conseguia fazer isso antes de ter o Espírito Santo. Você podia andar de forma justa, de forma injusta, podia se esforçar, mas o Espírito Santo faz a obra completa. Aquilo que Deus começou, a Escritura diz que Deus vai levar isso até o fim. Colaboração, porque foi Ele quem começou uma obra em você. Ele te salvou, Ele te chamou, Ele pagou pelo seu pecado.
Quando você aceitou essa salvação, quando você entregou a sua vida velha, errada a Ele, e se arrependeu, e você disse: Meu Deus, o que foi que eu fiz até agora? Por que o Espírito Santo te convence da sua vida antiga? Nesse momento, Deus começa a trabalhar no seu coração. Por quê? Porque ele coloca o Espírito Santo e o Espírito Santo Fala o seu espírito e você fica cheio da glória de Deus, que começa a mudar o seu modo de pensar. E você começa a sentir uma verdadeira indignação santa contra o pecado. Você não consegue mais, porque há aquele espírito puro dentro de você, aquele espírito de pureza, aquele espírito. O Espírito Santo é um espírito que quer criar o bem, quer fazer com que você crie o bem. Porque nós somos criativos e ele quer que você crie o bem. E é por isso que ele te abre a mente e faz você sentir essa indignação contra as coisas erradas. Aos poucos, você começa a não querer mais ver ou fazer certas coisas, provavelmente muito rápido. Se você permitir, se ouvir o Espírito Santo, você faz isso na hora, e isso te liberta de todos os laços do passado, te liberta porque quando você se volta para frente, ou seja, para aquilo que é o plano de Deus, para você, que é o Espírito Santo, ele te guia, Deus. Ele destrói o inimigo para você. Não sei se alguém viu, eu fiz um pequeno vídeo de poucos minutos, hoje eu publiquei. Vão ver como Deus destrói o pecado atrás de você, quando você olha para frente e não quer mais considerar aquilo. E é Deus quem fica do seu lado. Mas a sua parte é olhar para Deus, se encher do Espírito Santo, olhar para Ele. E quando você olha para Ele, não olha mais para as coisas de antes. E Deus te livra delas, porque Deus é um Deus maravilhoso, porque Deus é um Deus que te ama e não quer que você fique mais presa àquelas coisas antigas. Ele tira isso do seu caminho. Mas o seu papel é olhar para Ele, olhar para a vida nova. Porque sabe o que acontece de repente? Acontece que você sente aquela contrição justamente pelo desonra que causou a Deus. E isso acontece quando você já está salvo, quando já recebeu o Espírito Santo e percebe que ainda faz coisas erradas. De repente, você sente mesmo uma contrição por dentro e pensa: Meu Deus, mas eu não estou honrando o Espírito Santo, não estou honrando a Deus com a minha vida, com esse meu caminho. E essa é aquela tristeza, segundo Deus, que te diz: é hora de mudar, é hora de viver a vida gloriosa, é hora de viver a vida de Deus. A vitória é hora de ver essa mudança na sua vida que traz alegria para você e para todos que estão ao seu redor. E além disso, traz salvação para os outros, porque os outros te veem mudado, te veem transformado, e você pode dizer: sim, eu era um sujeito ruim, mas o Espírito Santo me mudou. Por que nós devemos dar glória por cada milagre? Mas devemos dar glória a Deus. Caso contrário, como as pessoas vão ver a glória de Deus? Se nós, quando recebemos um milagre, quando recebemos uma cura, guardamos isso só para nós mesmos, como é que os outros vão ver a glória de Deus? Vocês se lembram de Jesus quando ele curava um doente? Ele dizia: Vai ao templo e mostra-te ao sacerdote, ou seja, que todos vejam, porque nós devemos dar glória a ele. Porque se nós damos glória a Ele com o testemunho da nossa mudança, da nossa cura, então estamos dando glória a Deus. Assim, os olhos das pessoas ao nosso redor se abrem e dizem: Mas esse é realmente um Deus grandioso. E então, quando já estão predispostos a olhar para Deus, o Espírito Santo começa a abrir uma brecha no coração. E talvez o seu testemunho seja a mudança para a pessoa que está ao seu lado, ou até mesmo para quem está longe de você. Não sei, mas saiba que os testemunhos são o que mais mudam o coração, mais do que qualquer outra coisa, porque são vivos, são verdadeiros, são reais. São reais e as pessoas precisam ver coisas reais, porque muitos pensam nesse Deus irreal, que às vezes, sei lá, responde a uma oração de forma espiritual, distante. Não, Deus é um Deus prático, senão ele não teria nos criado assim. O primeiro prático é ele.
Jesus dizia: vai, mostra-te ao sacerdote. Então, nós também, quando recebemos um dom, porque é um presente de Deus, precisamos contar, porque isso gera fé. E o testemunho é como uma profecia, porque quando você testemunha, é como se estivesse colocando uma esperança em alguém. E assim, você está profetizando sobre a pessoa. Porque a pessoa começa a pensar: mas aconteceu com ele, aconteceu com ela, mas pode acontecer comigo também? Sabe o que eu faço quando me encontro numa dificuldade parecida ou diferente? Não sei, diz. Mas se aconteceu com ele, então eu também vou rezar. E ali Deus age, e ali ele pode reconhecer que existe um Deus. E depois vem a conversão, a salvação, o arrependimento. E aí é realmente a mudança de vida. E aí é bonito. Porque quando você se arrepende, quando você vê Deus agir, nasce em você um respeito profundo por Deus. Você começa a honrá-lo. Claro, nós amamos a todos. Deus é a primeira coisa e o amor. Não existe nada mais bonito do que amar Deus, amar o próximo. Esse é o mandamento. Mas testemunhar aquilo que ele faz continuamente na nossa vida demonstra visualmente que Deus é Deus, que Deus é Deus. Na verdade, a lei, ou seja, praticamente o Êxodo, toda a obra que Deus fez quando tirou Israel do Egito, era lida, relida, era contada e recontada para que não se esquecesse o poder de Deus, para que, ao lembrar o poder de Deus que os havia tirado do Egito, diziam: se ele nos tirou do Egito, pode fazer também esta outra coisa. E é por isso que o testemunho é importante. E eu te convido a testemunhar para os outros tudo o que Deus fez na sua vida, porque isso é um incentivo para aproximar as pessoas de Deus. Não é que a gente aproxima as pessoas com milagres? Ou será que os milagres também aproximam as pessoas de Deus? Como é que os milagres aproximam as pessoas de Deus? Mas nós preparamos o coração da pessoa que está à nossa frente para receber esse amor de Deus. Então, para abrir o coração, porque vem algo real. O que esse arrependimento faz? Ele te dá justamente esse desejo de restabelecer aquele relacionamento profundo com Deus. E quando você se arrepende, o desejo aumenta, porque quando você se arrepende, percebe que aquelas coisas antigas não têm mais poder sobre você. Por que você mudou de caminho? Porque o arrependimento também é mudar de caminho. O arrependimento é caminhar. É uma vida de santidade e uma vida de sacrifício. Mas vamos entender o que significa santidade e sacrifício. Santidade significa santo, significa ser separado para Deus. Desculpa, preciso beber um pouco d'água. Então, a santidade, uma vida de santidade, significa viver uma vida santa, uma vida separada para Deus. E quando você vive essa vida separada para Deus, você entende aquela tristeza. Você entendeu o que é arrependimento, porque você deseja viver uma vida separada. E sabe o que é? Depois, uma vida que é um sacrifício vivo. Sua vida não é apenas separada para Deus, mas se torna algo sagrado que ninguém mais pode tocar, que o diabo não pode mais tocar. Sabe por quê? Porque você a colocou nas mãos de Deus. Quando você coloca completamente sua vida nas mãos de Deus, você recebe o Espírito Santo. Você não só é santificado, mas se torna algo realmente santo e sagrada, porque você carrega dentro de si Cristo Jesus, que é o sacrifício vivo. Ele é a coisa sagrada que vive em você e torna sagrado aquilo que você toca, torna santo aquilo que você toca, faz de algo realmente novo, separado para Deus. E quando nós tivemos essa tristeza que nos levou ao arrependimento, e
Não temos mais sentimentos de culpa, não temos mais vergonha, não temos mais desespero, não temos mais desestresse, não temos mais autocomiseração, porque vivemos uma vida de glória, porque vivemos pelo Espírito Santo. E tudo isso é produzido simplesmente pelo arrependimento, ou seja, mudar a maneira de pensar e de ver porque entendemos que tínhamos errado e só de levarmos os nossos erros a Deus nos produz arrependimento e porque Ele nos convence. Ele não nos obriga a nunca, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só ele pode fazer isso. E ele pode fazer isso também através de um irmão. Por isso é importante estarmos juntos, porque quando estamos juntos nos confrontamos. Aliás, o que diz em 2 Timóteo? Diz, foge das paixões da juventude, ou seja, das coisas que... Enfim, né? E busca a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Olha como ele destaca, juntos. Quando buscamos a paz, quando estamos juntos, mas nos confrontamos, conversamos, confiamos uns nos outros. Uns nos outros, quando temos esse coração puro, quando temos esse coração maravilhoso, é tão importante estarmos juntos. É tão importante estar junto com pessoas que invocam o Senhor com um coração puro, porque a pureza é contagiosa, porque é linda. Então você quer se parecer com o outro. Não sente mais vontade de fazer mal a ele e nem ele a você. Depois diz, evite disputas tolas e insensatas, sabendo que geram contendas. O servo do Senhor não deve brigar, deve ser manso com todos, capaz de ensinar e paciente. Depois veja isso. Esse é o ponto onde eu queria chegar. Deve instruir com mansidão os opositores, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para reconhecerem a verdade, de modo que, voltando a si, saiam do laço do diabo que os havia feito prisioneiros para fazerem a sua vontade. O que acontece aqui? Qual é o papel do Espírito Santo nisso? Olha, o papel do Espírito Santo é nos fazer evitar as disputas que geram contendas. Ou seja, esse é o arrependimento. Ele não nos deixa mais gerar contendas, porque nós nos arrependemos do modo antigo e vazio de agir de antes. E então, o que fazemos? Nos tornamos mansos, capazes de ensinar e pacientes. O que devemos ensinar? Devemos ensinar aquilo? Todos nós podemos ensinar quando temos esse relacionamento com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos guiou a ler as Escrituras, a aprofundar nas Escrituras. Todos devemos ensinar a palavra de Deus e o que devemos fazer? Devemos instruir com mansidão os opositores. Qual é a palavra para opositores? Opositores a que se opõem, do que eles se opõem? Vocês sabem qual é a palavra opositores? É anti, está escrito aqui, antidiate, temi antidiate, que quer dizer opositores de si mesmos. Ou seja, olha, vamos ler bem esse versículo. Quem tem o Espírito Santo, quem realmente tem a conexão com o Espírito Santo, deve instruir com mansidão os opositores de si mesmos, ou seja, aqueles que estão se opondo à sua verdadeira natureza. A natureza, a sua natureza e a minha natureza, essa é a manifestação da beleza de Deus, do Espírito Santo, de uma vida plena, de uma vida livre de qualquer amarra, livre daquilo que falamos antes aqui, das brigas, das disputas, das contendas. Mas quando não somos livres, somos opositores? De nós mesmos, mas do nosso novo eu, ou seja, os opositores do Espírito Santo que está em nós. Nós nos opomos ao Espírito Santo. Veja, devemos instruir com mansidão e delicadeza aqueles que se opõem a si mesmos, ou seja, aqueles que se opõem à sua própria natureza porque são perfeitos, belos, mas por causa de feridas do passado, ou pensamentos antigos, ou hábitos errados, acabam se opondo à beleza que são.
e não se veem, não demonstram o que são, esperando que Deus, ou seja, o Espírito Santo, lhes conceda o arrependimento para reconhecerem a verdade. Portanto, o nosso papel é apenas ensinar, é falar com as pessoas para que elas possam perceber que estão se opondo. Ah, beleza! Que são a esse Espírito Santo, que é pura alegria, que é poder. E não permite, essa oposição não te permite viver a plenitude que você é. Não te permite operar milagres, não te permite orar com consciência, não te permite ver os resultados das orações. Quando você se opõe aqui, a si mesmo, você se opõe ao seu verdadeiro eu, ao Espírito Santo que está em você. Mas quando conseguimos destruir com mansidão, o que Deus faz? Ele concede que se arrependam, que mudem o modo de ver. E é Deus quem concede isso a eles, reconhecem a verdade, de modo que, ao voltarem para si mesmos, retornam à verdade do que realmente são. As pessoas, por causa do Espírito Santo que têm e do poder que possuem, saem do laço do diabo. Porque quando você é opositor de si mesmo, é como se você mantivesse o Espírito Santo amarrado. Você está se opondo ao Espírito. É isso. Não é uma decisão sua. É o laço do diabo que te mantém preso por causa da sua decisão, por causa da dúvida, por não ter plena confiança que o Espírito em você pode fazer, que pode resolver aquilo através de você. Então você está preso. Por quê? Do laço do diabo, que tinha feito deles prisioneiros para que fizessem a sua vontade. Então, o que faz o Espírito Santo? Convence as pessoas através de uma pregação, através de um ensinamento, através de palavras doces, através de um abraço, através daquilo que ele nos der para dar, para dizer. Permite que as pessoas vivam aquilo que é a verdade e a realidade do Espírito Santo nelas. Então, concedendo aos opositores, entendeu? Na esperança, na alegre expectativa de que Deus conceda o arrependimento para que saiam desse laço do diabo que os mantém presos e não os deixa viver aquela vida maravilhosa que o Espírito Santo quer que vivam. Aleluia, você tem uma vida maravilhosa, mas realmente linda. Porém, se você está preso às coisas antigas e não olha para frente e se opõe àquilo que é a sua verdadeira natureza nova, o que acontece? Você continua preso. E você não tem aquela liberdade plena. E apesar do espírito estar lá dentro, ele não pode fazer aquilo que gostaria de fazer. E você tem um potencial e o deixa guardado na gaveta. E isso é uma grande pena. Realmente é uma falta de objetivo. Então, quero concluir com isso hoje. Porque, olha, concluo com este versículo aqui sobre a importância de estarmos juntos. Porque ensinar aqueles que se opõem a si mesmos pode acontecer. Não quando o cristão, o fiel, fica sozinho, quando se afasta. Quando diz, não, eu conheço Deus de qualquer forma, tô com Deus. Mas o Espírito Santo não pode te ajudar como gostaria, através, como vimos, das pessoas que podem te ajudar a abraçar. É necessário, porque a Bíblia diz, se um cai, porque você caiu na armadilha do diabo, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai de quem está sozinho, ai de quem está sozinho. Não fique sozinho, não viva a sua vida cristã em solidão. Pelo menos, você precisa se falar por telefone, por WhatsApp, Você precisa ter uma conexão com os irmãos e irmãs, porque quem está sozinho cai sem ter outro para levantá-lo. Como é importante estarmos juntos! Como é lindo quando os irmãos vivem em união. Diz em outro lugar que, caso contrário, não podemos nos ajudar porque somos parte de um só corpo. Seja cheio do Espírito Santo e esteja pronto para se arrepender todos os dias. Primeiro arrependimento. Já fizemos isso quando reconhecemos que éramos pecadores, recebemos a graça e a salvação. E todos os dias podemos mudar nossa maneira de pensar. Graças aos ensinamentos, graças aos irmãos. Mas tudo graças ao Espírito Santo que opera em nós, através de nós
e nas pessoas com quem falamos. Então hoje eu quero te abençoar e quero te abraçar. Sim, sinto mesmo que alguém está precisando de um abraço. De longe, Jorge, eu quero te abraçar, mas não com o meu abraço, e sim com o abraço de Deus. Senhor, eu te peço, faz ela sentir ou faz ele sentir o teu abraço. Não sinto que seja um homem, sinto da parte de Deus que há uma pessoa, uma mulher que está precisando de um abraço vindo de Deus, exatamente isso. E eu sei, eu te agradeço, Senhor, porque tu fazes ela sentir esse abraço. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra que o Senhor me deu agora, no final para essa irmã. E que ela possa sentir que tu és real, que te importas com ela. Deus se importa com você. Quero te dizer isso. Deus se importa com você. Muito. Ele te ama, te deseja, é ciumento de você e quer ter um relacionamento mais profundo com você. Permita isso, porque ele quer fazer isso, mas antes de tudo, deixe-se ser abraçado esta noite. Eu te abençoo, abençoo todas vocês e nos falamos amanhã.